Boa noite, então, gente. Aí, Padre Clodomiro, passa a palavra, então, para o nosso professor. Bem-vindo. Muito obrigado. E vamos imediatamente passar para a continuação daquilo que nós deixamos ontem. Estão vendo, não é? Sim. Ótimo. Então, ontem nós concluíamos o capítulo 8º da Carta aos Romanos, e eu fiquei de dizer algo a vocês com relação ao texto base da CNBB para o mês da Bíblia, né? É que a comissão que produziu aquele texto base decidiu que se fariam comentários apenas até ao capítulo 8º, porque os capítulos 9, 10 e 11 formam uma unidade própria, uma unidade que é praticamente autônoma dentro da carta. E os capítulos 12 até o final são a parte exortativa, são de caráter mais prático, pragmático e, portanto, de compreensão mais fácil. Quando um escrito é mais de ordem mais prática, né, prática da vida, então é mais fácil compreender. Então, para que se pudesse comentar melhor a parte doutrinária da carta, convencionou-se que se comentaria até o capítulo 8º, que foi aquela parte que nós vimos ontem. No subsídio, no texto base da CNBB, se faz ali um comentário pastoral a essas unidades, capítulo 1º até o capítulo 8º. Víamos ontem que a tese da Carta aos Romanos, o assunto sobre o qual Paulo trabalha na Carta aos Romanos, está condensado no capítulo 1º, nos versículos 16 e 17. Ali, então, Paulo argumenta que a justificação, o ser humano se torna justo mediante a fé. E Paulo está exatamente contrapondo dois meios de justificação: a fé e as obras da lei de Moisés. E então ele vai argumentar com base em um princípio bíblico, que é o da anterioridade, que a fé é superior às obras da lei de Moisés. Porque a fé veio antes. Não foi a fé que decorreu das obras da lei de Moisés. Foi a lei de Moisés que decorreu da fé. E o pai de Israel na fé, o pai de todos os fiéis, né, é Abraão, que esperou contra toda a esperança, que deixou a sua terra e foi para a terra que Deus lhe mostrou. E ele foi computado como justo pela fé. Então, sem precisar das obras da lei, Abraão já era justo. E só muitos séculos depois é que veio a lei de Moisés, né, com Moisés. Né? Então, a fé é que justifica o ser humano. E em se tratando dos tempos do Espírito,
os tempos da igreja, então essa fé ela tem um objeto muito preciso, né? É a fé em Cristo, é a fé na ressurreição de Cristo, que torna justo o ser humano. Agora, é importante que nós tenhamos em vista que, quando Paulo contrapõe fé e obras da lei de Moisés, ele não está questionando a parte da lei que é aquela parte ética. Não roubar, não matar, não cometer adultério, honrar pai e mãe. Tudo isso continua válido. Quando Paulo se refere às obras da lei, ele está neste sentido de contrapor essas obras da lei à fé, ele está muito mais interessado em falar da parte ritual da lei, que consiste, dizendo-se assim de maneira sintética, no tripé da religião da sinagoga, né? que é composto da circuncisão para os homens, o sábado, a observância do sábado e as normas alimentares, que fazem parte do cotidiano judaico, né? Então, é a essa parte aí, ritual da lei, que Paulo tem em vista quando contrapõe as obras da lei e a fé. Porque não matar, não roubar, não cometer adultério, amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, tudo isso continua valendo, né? Sem contar que como se diz, esses dispositivos da lei não são exclusividade do povo hebraico. As religiões do mundo também seguem este código ético, né, de não matar, de não roubar e tudo isso, né? Então não é uma exclusividade da religião de Israel. Aquilo que é exclusivo da religião de Israel são os seus costumes rituais, do sábado, da circuncisão, das normas alimentares. Então, são esses elementos rituais que, na concepção da sinagoga, fazem a observância desse ritual que torna justo o fiel, né, praticante da religião da sinagoga. E Paulo diz que a justificação, melhor dizendo, consiste na fé em Cristo, porque a fé é que vem em primeiro lugar, já existia antes mesmo que existissem todas essas obras rituais da lei. Então, como eu disse, as unidades que são compostas do capítulo 9, a unidade que é composta do capítulo 9 a 11, é uma parte um tanto que destacada do contexto anterior da carta. Porque agora Paulo vai tratar de um tema sobre o qual ele não havia tratado até então na carta. Ele muda o tom do conteúdo, do assunto, né? Esta unidade parece quase uma interpolação, né? Um acréscimo, mas não se está dizendo isso, porque aqui nós não estamos para fazer nenhum tipo de análise diacrônica, nós vamos fazer uma análise sincrônica, a carta tal e qual ela está, né? Então, nessa unidade do capítulo 9 até o capítulo 11, Paulo vai nos apresentar o seguinte tema: a rejeição momentânea do Messias Jesus, da parte de Israel, não obstaculiza a universalidade do plano salvífico de Deus. Não é porque Israel
em sua maioria, né, a massa de Israel rejeitou o Messias de Deus, que agora o plano de Deus foi arruinado, né? Vamos dizer assim, como se Deus esperasse que Israel acolhesse o seu Messias, e como ele não foi acolhido pela maioria de Israel, então o plano de Deus foi por água abaixo. E Paulo disse, nada disso. Não aconteceu nada disso, né? Exatamente porque, como eu já disse, Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, utiliza bastante um método argumentativo chamado diatribe. E esse método chamado diatribe utiliza a imagem de um fictício interlocutor que faz as perguntas e aí o autor responde. Então, é como se o autor se antecipasse a um possível, a um eventual contestador das suas ideias, né? Ele se antecipa. Quem muito trabalhou, não com este método exatamente, mas com algo semelhante, foram os filósofos medievais, os escolásticos, né? Com a sua metodologia chamada escolástica. Então, no capítulo 9, Paulo vai ensinar, né? Ensina que a infidelidade, vai falar sobre a infidelidade do povo privilegiado. E quem é esse povo privilegiado? É a nação israelita. São os judeus. Porque, de fato, eles receberam tudo. Deles são Abraão, segundo a carne, os patriarcas, Moisés, os profetas e o próprio Cristo, segundo a carne, né? Então, nós poderíamos acrescentar, e os apóstolos, né? E os 12 apóstolos. Então, tudo provém deles, tudo é deles. Então, eles são a nação privilegiada que se mostrou infiel, né? Então, a posição assumida pela maioria de Israel ante o evangelho, né? Que o evangelho, a gente pode dizer o Cristo que se revelou, né? Põe um problema que Paulo se ressente, né? De que Paulo se ressente dolorosamente. Nós podemos examinar aí nos 15 primeiros versículos do capítulo 9, né? O início do capítulo 9 diz assim, olha, digo a verdade em Cristo, não minto, estou ainda com a tradução da CNBB, e minha consciência dá testemunho no Espírito Santo. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a tal ponto que desejaria ser eu mesmo separado de Cristo em favor de meus irmãos, meus parentes, segundo a carne. Ele está falando dos judeus, né? Eles são israelitas. A eles pertencem a adoção filial, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à carne, o Cristo, que está acima de tudo, Deus bendito para sempre. Amém. Então, Paulo se ressente profundamente, diz, quisera eu ser anátema por causa deles, né? Não obstante os privilégios concedidos a todo o povo, né? Somente uma parte tornou-se filho da promessa. Paulo argumenta neste capítulo 9, e isso com base nas Sagradas Escrituras, que nem todo aquele que é filho da carne é filho da promessa. Então ele vai mostrar com base na história dos patriarcas. Há uma promessa feita a Abraão de uma descendência numerosa, como as estrelas do céu ou como os grãos de areia da praia. E então Abraão vai ter 2 filhos,
um da escrava, Ismael, e outro da esposa, Isaque. Mas, embora os dois sejam filhos da carne de Abraão, somente Isaque é o herdeiro, é o filho da promessa. Então, nem todo aquele que descende da carne de Abraão é filho da promessa feita a Abraão. Então, o Paulo está dizendo que o endurecimento de Israel já estava latente também nas escolhas que Deus faz desde o princípio, quando chamou Abraão. Porque o escolhido não era Ismael, e sim Isaque, embora ambos fossem filhos de Abraão, a quem Deus fez a promessa. Também Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó, mas Deus rejeitou Esaú e escolheu Jacó. Então, nem todo aquele que é filho da carne é filho da promessa, porque o filho da promessa de Abraão, Isaque, teve 2 filhos, e somente um dos filhos de Isaque é que foi escolhido, Jacó, e de Jacó é que proveio Israel. Então, Paulo se antecipa, como eu já disse, né, a uma possível contestação desta sua ideia, e ele, então, diz, mas diríamos, então, que em Deus há injustiça? E ele diz, de modo algum, porque Deus escolhe quem ele quer e rejeita quem ele quer. Por quê? Exatamente porque diante de Deus não existe mérito. Então, diante daquele, diante daquele para o qual não existem méritos, nenhum ser humano pode reclamar de injustiça pelo fato de não ter sido ele o escolhido, né? Ismael não pode dizer que Deus é injusto porque ele não é filho da promessa, já que Deus não devia isso nem a Ismael, nem a Isaque, né? Mas ele dá a Isaque aquilo que é dele e que não é merecido por nenhum dos dois. E nem pode dizer que fez uma injustiça em relação a Esaú, tendo escolhido Jacó, porque os bens e as promessas são de Deus, e ele não deve isso a nenhum dos dois, e, portanto, quando ele escolhe Jacó, ele dá o que é dele a quem ele quer. E de modo que quem não recebeu, não deixou de receber nada que lhe era devido, de modo que não há injustiça, né? Só existe injustiça onde existe merecimento, onde existe mérito, e onde existe alguma relação de equilíbrio, né? E o ser humano, diante de Deus, não tem nenhum tipo de mérito a reclamar, né? Então, em Deus, não há injustiça. E a argumentação de Paulo para colocar justamente a situação de Israel, que foi infiel, é que, embora Israel tenha rejeitado, na sua maioria, o Messias de Deus, e Israel é filho de Jacó, né? O povo de Israel descende do patriarca Jacó, dos 12 patriarcas filhos de Jacó. Mas, já na origem, estava exposto que um foi escolhido e o outro não. Tanto na história do próprio Esaú, do próprio Ismael e Isaque, quanto de Esaú e Jacó, e assim também é com a nação israelita. Nem toda a nação israelita era filha da promessa, mas somente aquele resto, e aqui ele está citando o profeta Isaías, né? Mas somente aquele resto é que foi escolhido. Quem é esse resto? São aquela pequena porção de Israel que acreditou no Messias, né?
são os discípulos de Jesus, que, sendo israelitas, acreditaram no Messias de Deus. Então, Deus, assim, mostra a sua misericórdia. Exatamente por quê? Porque no momento em que a maioria de Israel rejeitou o Messias, Jesus, aquele pequeno resto que acreditou lançou-se ao mundo para anunciar o evangelho às nações. Então, algo que era essencialmente ruim, que foi o endurecimento da nação israelita e a incredulidade em relação ao Messias Jesus, levou o evangelho para fora das fronteiras de Israel e, consequentemente, trouxe os gentios à fé. Os gentios acolheram com generosidade a fé. Então, na verdade, o que parecia ter sido um fracasso foi a ocasião pela qual o evangelho saiu das fronteiras do mundo judaico para também chegar a todas as nações. Aqui, então, se mostra a providência de Deus, que sabe tirar de algo ruim algo maior e melhor. E também aqui se mostra a verdade da Escritura, que, pelo profeta Isaías, previra que apenas um resto teria subsistido, né? Que o capítulo 9, versículos 25 a 33, né? Aqui o apóstolo Paulo vai citar várias passagens dos profetas, né? Várias passagens dos profetas. Paulo cita Oséias, por exemplo, né? Eu vou apenas ler um breve trecho, né? Ele diz assim: ele chamou não só, versículo 24, ele chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E como diz Oséias, aquele que não era meu povo, eu o chamei meu povo. E a não amada, chamei amada. E lá onde lhes tinha dito, vós não sois meu povo, ali serão eles chamados filhos do Deus vivo. Por sua vez, Isaías brada a respeito de Israel. Mesmo se o número dos filhos de Israel for como a areia do mar, o resto é que será salvo. O resto, né? Este pequeno resto. Pois o Senhor cumprirá plena e prontamente sua palavra sobre a terra. E como predisse ainda Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado uma descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e teríamos ficado semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram justiça, a justiça que vem da fé, enquanto Israel, que procurava seguir uma lei de justiça, não chegou a esta lei. Por quê? Porque queriam conseguir pelas obras e não pela fé. Então, foi o endurecimento de Israel em relação às obras que provocou justamente esta baixa adesão ao Messias Jesus, né? E, consequentemente, que o evangelho saísse das fronteiras de Israel para alcançar os gentios, que não eram praticantes das obras, mas que acolheram Jesus na fé. E assim, na própria história, mostrando como a fé é o instrumento poderoso de justificação, né? Então, Paulo está sempre batendo na mesma tecla. Aquilo que justifica é a fé e não as obras da lei, né? No capítulo 10, o menosprezo imperdoável da justiça de Deus, né? Então, neste capítulo 10, Paulo vai continuar, né? Porque o capítulo 9, 10 e 11 são uma unidade muito bem definida
na carta aos Romanos, né? Então ele diz, buscando a sua justiça, os judeus desprezaram assim a justiça de Deus, que fazia de Cristo a finalidade da lei. A finalidade da lei é Cristo. A lei existiu para conduzir até Cristo. Mas uma vez que o Cristo veio, esse regime da lei, das obras da lei, é substituído pelo regime do Espírito. E o regime do Espírito é dominado pela fé e não pela observância ritualística, né, da lei de Moisés. Então, conforme a Escritura que proclama a salvação dos homens mediante a fé. Né? Nós encontramos isso no capítulo 10, nos versículos 5 a 3. Então, Paulo está sempre sobre o mesmo argumento no qual ele trata da questão da fé. Neste capítulo 10, Paulo cita abundantemente as Escrituras, né? O Antigo Testamento. Na verdade, o capítulo 10 é uma coletânea de citações que o apóstolo faz, mostrando justamente o argumento sobre que a finalidade da lei é Cristo e que a Escritura já proclamava a salvação mediante a fé. A Escritura quer dizer, na nossa linguagem, o Antigo Testamento. No capítulo 11, né, encerrando a unidade, capítulo 11, versículos 1 a 36, vem a pergunta, então, o que será? Né, o que será dos judeus que, na sua maioria, se endureceu e não acreditou no Messias de Deus? É uma pergunta que muita gente faz. O que será de Israel, né? O que será de Israel que se endureceu e não acolheu o Messias de Deus? Então, Paulo diz assim, olha, no início do capítulo 11, eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo algum. Com efeito, eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele antes conheceu. Por acaso não sabeis que a Escritura, na passagem em que Elias interpela Deus contra Israel, o que diz a Escritura, melhor dizendo? Senhor, mataram os teus profetas, demoliram teus altares, e eu fiquei só. E querem tirar minha vida. E que resposta lhe dá a voz divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também agora, em nossos dias, subsiste um resto, por livre escolha da graça. Esse resto é a igreja, né? Esse resto é aquela pequena porção do povo de Israel, os discípulos, que creram, né? E que iniciaram a igreja, né? Todavia, se é pela graça, já não é em razão das obras. Do contrário, a graça já não é graça, né? E então, Israel não conseguiu aquilo que está procurando. Só os escolhidos é que o conseguiram. Os demais se tornaram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de torpor, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Então, assim, também Paulo está dizendo que esse endurecimento de Israel já estava previsto nas Escrituras, né? E, mais uma vez, alude a esse resto escolhido por Deus, né? Anunciado pelo profeta Isaías. Vejam que resto, na linguagem bíblica, não é uma coisa ruim, né? No coloquial nosso, ficou só o resto, né? Para a gente, não é uma coisa ruim. Mas o resto
na linguagem do profeta Isaías, que é retomada aqui por Paulo, é a melhor parte do povo de Israel, né? É o resto fiel. Então, esse resto fiel são aqueles que, dentre os israelitas, creram no Messias Jesus, né? Agora, Paulo pergunta assim: então Israel tropeçou para cair? Aí ele disse: de modo algum, de modo algum. Não foi para cair que Israel tropeçou. Israel tropeçou para que o evangelho chegasse às nações, né? Então, para que o evangelho chegasse às nações, eles foram endurecidos, eles tropeçaram, mas não tropeçaram para cair. Porque também um dia Deus colocará um ciúme santo em Israel, de modo que também o povo, na sua maioria, vai crer no Messias Jesus, né? Então, ele diz assim: se a queda de Israel resultou numa graça tão grande que foi o evangelho ter chegado às nações, quanto mais graça se alcançará quando Israel se tornar fiel também, né? Quando Deus colocar este santo ciúme no coração da nação escolhida, né? Então, nós temos no capítulo 11, versículos 11 a 15, né? Eu vou só ler um trechinho que diz assim: eu pergunto, pois, porventura eles tropeçaram para cair de vez? O próprio Paulo responde: não, de modo algum. O passo em falso que deram, ele está falando da nação israelita, né? Em sua incredulidade, serviu para a salvação dos gentios, dos não-judeus, e isso para despertar ciúme neles. Ora, se o passo em falso deles significou riqueza para o mundo, e seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a adesão de todos eles, né? Então, Paulo lança um olhar de esperança, um olhar positivo também sobre os israelitas, né? E Paulo então diz: mas cuidado para os gentios não se envaidecerem, porque eles acreditaram, porque eles foram escolhidos por Deus diante da rejeição de Israel, e queiram agora menosprezar Israel por causa disso, né? Porque Paulo então vai dizer: olha, as nações, né? Nações aqui são os não-judeus. É a maneira como os judeus chamam os outros povos, né? As nações são como que ramos de uma oliveira selvagem enxertados sobre a oliveira natural, a oliveira mansa de Israel, né? O agricultor aqui, nesse caso, ele faz o contrário, né? Ele pega a oliveira selvagem e enxerta os ramos no tronco da oliveira mansa, né? Da oliveira doméstica. Então, as nações não se envaideçam, porque Deus as escolheu diante da rejeição do Messias por parte da nação israelita, porque Israel continua sendo o tronco da oliveira mansa. E as nações, os gentios, são ramos de uma oliveira selvagem que foram enxertados no tronco da oliveira mansa, né? Esse enxerto se deve a Cristo Jesus. Aqui eu quero fazer um parêntese, né? E peço muita atenção, porque às vezes se interpreta mal, com base em preconceito, sobre o que a pessoa está dizendo. O Israel bíblico não se confunde com o moderno Estado de Israel. O Israel bíblico diz respeito à nação judaica, que não consiste simplesmente ou unicamente no Estado moderno de Israel.
o moderno Estado de Israel é uma democracia que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, né? e que ocupou um território que sobre o qual tem muito litígio hoje, né? E que tem decisões políticas controversas tantas vezes. Então, defender o povo judeu não implica necessariamente estar de acordo com tudo aquilo que o Estado de Israel faz. Significa que o Israel bíblico é a nação judaica, mas o Israel bíblico não é um Estado moderno, né, como o Estado atual. Né? Então, fechado esse parêntese, quando Paulo fala de Israel, ele está se referindo à nação judaica, ao povo de Israel. E existem judeus em todos os cantos do mundo, inclusive no Brasil. Até em Teresina a gente encontra um ou outro perdido por aqui, praticante, né? Praticante da religião da sinagoga. Então, a sua entrada em massa no caminho da salvação trará de volta a salvação, eu estou falando dos gentios agora, né? Voltei aos gentios. Então, a entrada em massa dos gentios, dos não-judeus, no caminho da salvação, trará de volta a salvação todo o Israel, a favor do qual o chamado e os dons de Deus são sem arrependimento, né? A palavra de Deus não tem volta. Deus não é como um homem sem palavra, que diz uma coisa e não sustenta o que diz, né? Se Deus chamou a nação israelita, a palavra de Deus está mantida, né? Assim todos os homens fechados sob o domínio do pecado obterão finalmente a misericórdia divina, né? Então Paulo abre a esperança também, né? Abre o horizonte também para o retorno da nação israelita, do povo judeu, à fé no Messias Jesus. Né? E ao final, né, do capítulo 11, como ele faz, por exemplo, no final do capítulo 8, Paulo, é como se ele dissesse assim: não tenho palavras para concluir, para arrematar este pensamento, esta esperança que Deus me inspira. Então, ele apenas eleva a sua voz, né, em agradecimento a Deus, em louvor da infinita sabedoria de Deus, que até mesmo de algo ruim, como a rejeição dos israelitas ao Messias, Jesus, ele sabe tirar a evangelização das nações, para que um dia, atraídos pelas nações, os próprios israelitas possam também eles entrar no caminho da fé no Cristo Jesus. Né? Só um pouquinho, Padre Clodomiro, tem pessoas me avisando que tem incompatibilidade de tela, tem alguém tentando, com erro, né, tentando apresentar. Vocês estão vendo isso? Deixe-me ver, eu posso... Teve um momento que apareceu aqui para mim. Agora não, mas teve um momento que apareceu, sim. Então agora está tranquilo, né? Beleza, desculpa. Eu quero saber se eu estou chiando, se está chiando a minha... Não está. Hoje está ok. Não. Ok. Então eu vou seguir, né? Eu vou seguir até as 20h30 para nós fazermos nosso intervalo. Ou então eu vou parar aqui para quem quiser fazer algum comentário, porque aqui encerra a parte doutrinal da carta e depois do intervalo nós vamos entrar na parte mais prática, mais pragmática, que andará a uma velocidade um pouco maior. Né? Então, o que resta a Paulo, né, depois de apresentar aquilo que ele mostra nos capítulos 9, 10 e 11, né,
ele mostra também a contemplação desse mistério, né? Então, ele eleva a Deus um hino de adoração e de agradecimento, do qual eu coloquei aqui apenas um fragmento, né? Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Como são insondáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. Então, assim, com esse hino de agradecimento, Paulo termina a parte doutrinal da carta, aquela que apresenta a doutrina, e ele segue adiante agora com conselhos práticos, de vida prática. Então, estes são mais fáceis de se absorver, de se entender, né? Olha que elegância em cima desse estrado aqui, esses sapatos, essas sandálias. Eu coloquei muitas ícones paulinas, né, ao longo da história. Paulo foi muito iconografado. Ele é sempre apresentado como um homem de testa calva e de barba triangular. A iconografia paulina. E isso nós temos geralmente com base, vejam, que segue sempre o mesmo padrão. Com base numa obra que se chama Atos de Paulo de Tecla, em que se dá um retrato falado de Paulo. Diz que ele era um homem forte, de pernas arqueadas, sobrancelhas unidas, o nariz um tanto longo, e cheio de amabilidade. Ora parecia um homem, ora parecia um anjo. Então, a iconografia paulina sempre o apresenta com estes atributos de um homem com testa calva, com o nariz um pouco longo, com a barba pontuda. Pedro é sempre apresentado com um homem com uma cabeleira branca, cheia, com um rosto quadrado, mais quadrado, né? Paulo sempre tem um rosto mais fino, mais afilado, né? E Pedro com uma barba mais quadrada, né? Pedro e Paulo. Até mesmo as ícones das catacumbas mostram os dois assim. Pedro com um rosto mais quadrado e barbas quadradas e cabeleira mais cheia. Paulo com uma testa mais calva, com o rosto mais fino, comprido, e com uma barba pontuda, né? Eu não sei se alguém quer dizer alguma coisa, ou se a gente leva direto, já leva direto até às 8h30, para fazer o intervalo. Padre, eu só queria dizer assim, a questão de quanto é bonita essa carta, né? Uma catequese muito bem elaborada, né? Madura, muito bem organizada em relação a esse amadurecimento, tanto individual como coletivo, né? Da comunidade, da igreja em si. Né? São grandes lições de catequese, né? Muito, muito bom. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Paulo, de fato, ele está bastante maduro na teologia dele quando ele chega à carta aos Romanos. Ele já refletiu muito, né? Ele já chegou a ter muitos embates, e isso lhe proporcionou já ter uma visão muito mais clara das coisas, né? Muito mais clara das coisas. Eu acho lindo... Desculpa, continue. Sim, Neuza, pode dizer. Eu acho lindo a história de Paulo. Eu assisti o filme dele lá no Rio, no Poti, no Shopping Poti. É um filme mesmo bem do jeito que você está dizendo, a aparência dele. E eu acho ele assim enigmático, né, Paulo?
que também a gente entendeu o seguinte, Paulo ele não está contra a sinagoga nem contra os judeus, né? Ele não é um desertor, de modo nenhum. Na verdade, Paulo está argumentando que que um novo tempo começou e ele está convidando primeiro os judeus a fazer essa mudança, né? Primeiro os judeus. Aonde ele ia, o primeiro lugar que Paulo procurava era a sinagoga. Ele não ia logo direto para os gentios, não, para os não-judeus, não. Ele ia para os judeus. E só depois de certa altura da sua vida, quando ele já havia fundado igrejas, aí é que ele se desligou mesmo completamente da sinagoga e ficou nas igrejas, na igreja mesmo. Mas no comecinho da missão dele, ele pregava era nas sinagogas, né? Toda parte, mas ele pregava em primeiro lugar nas sinagogas. Só em certa altura da vida é que ele se deteve exclusivamente no meio dos discípulos mesmo, né? Dos cristãos. E também Paulo não está acusando os judeus de praticarem as obras da lei pensando que vão ter mérito diante de Deus por causa disso, não. Isso não é uma interpretação correta da teologia de Paulo. E nem é uma interpretação correta a respeito das atitudes dos judeus. Os judeus não pensam que vão conquistar méritos diante de Deus porque praticam as obras da lei. Eles não pensam assim. Os judeus sabem que tudo provém da graça de Deus. Eles sabem disso. Eles reconhecem que tudo provém da graça de Deus. Acontece que os judeus praticam as obras da lei por outra razão. Eles praticam as obras da lei porque acham que é assim que eles vão permanecer na graça. Então, o modo como eles pensam que vão permanecer na graça é praticando essas obras da lei. E Paulo está dizendo, para permanecer na graça, é preciso crer em Jesus Cristo. E não mais praticar essas obras da lei, e sim a fé em Cristo, o batismo e a fé em Cristo. É assim que se permanece na graça de Deus. Porque tanto os cristãos quanto os judeus reconhecem que tudo é graça de Deus. Tudo é graça de Deus. O ser humano, a única coisa que o ser humano pode fazer é permanecer na graça na qual Deus o colocou. Os judeus pensam que permanecer nessa graça é seguir aqueles preceitos da lei. E os cristãos entendem que permanecer nesta graça é crer em Jesus Cristo e ser batizado. Né? Então, não corresponde aos fariseus, aos judeus, a dizer que eles querem comprar Deus com práticas das obras da lei. Não corresponde a eles. Paulo também não diz isso deles. Paulo sabe o que é o judaísmo. Ele era um judeu praticante, ele conhece o judaísmo. Entendeu? Ele nunca diria uma barbaridade dessa, do próprio povo judeu. Então, assim, eu vou, então, nos últimos 6 minutos que nos restam, começar essa parte exortativa da carta, né? Então, do capítulo 12, versículo 1, até o capítulo 15, versículo 13, nós temos a parte exortativa da carta aos Romanos. É próprio de Paulo subdividir seus escritos em 2 partes, né? Uma parte em que ele apresenta a doutrina, o elemento teológico mais sólido, mais denso, e uma parte, né, posterior, na qual ele apresenta a aplicação dessa doutrina na vida. E aí, então, é a parte na qual ele exorta as pessoas. Ele dá conselhos, né? Exortar é dar conselhos. Então, nós temos aqui
a parênese. A palavra parênese significa exortação, conselho, né? Admoestação. Então, a parênese, que segue diretamente o desenvolvimento precedente, enuncia, antes de tudo, a regra fundamental. E a regra fundamental é que os fiéis, cumprindo a vontade de Deus, vivam a liberdade cristã e que a sua vida se torne, assim, um sacrifício vivo e santo, oferecido para a glória de Deus. Cuidado com a palavra sacrifício. Tem gente que não gosta dela. Inclusive, gente boa mesmo na igreja que diz: a nossa linguagem está superada, ficar falando de sacrifício, as pessoas não entendem o que é isso, tal, não sei o quê. Sacrifício significa uma oferenda a Deus, né? Sagrado, é um ofício sagrado. Então, sacrifício não quer dizer coisa ruim. Isso passou para a linguagem popular porque foi deturpado, porque aquilo que é bom foi tratado como o que é ruim. E somos nós que temos que resgatar o bom significado da palavra sacrifício. Sacrifício é aquilo que oferecemos a Deus como oferta sagrada, né? Então, a regra fundamental, diz Paulo, é que os fiéis, cumprindo a vontade de Deus, vivam a liberdade cristã e que a sua vida se torne, assim, um sacrifício vivo e santo, oferecido para a glória de Deus. Vivo, porque este sacrifício não precisa mais ser um sacrifício que implica a morte, né, de algum ente, como eram os sacrifícios oferecidos sobre o altar do templo de Israel, que eram holocaustos de ovelhas, de bodes, de touros, né? Agora é um sacrifício vivo, é uma vida, mas é uma vida que se doa, não morrendo literalmente, e sim entregando-se completamente, vivo e santo, porque tudo aquilo que se oferece a Deus tem que ser santo, tem que ser santificado. Os próprios, no templo de Jerusalém, os próprios animais que eram sacrificados a Deus não eram sacrificados de qualquer modo. Eles precisavam também passar por uma purificação, por uma santificação, para que fossem apresentados como sacrifício santo a Deus, né? Agora, Paulo diz que este sacrifício vivo e santo é a vida da pessoa, é a própria vida da pessoa, né? Que é oferecida para a glória de Deus, né? Claro que assim Paulo não está abolindo a liturgia nem a celebração, mas ele está seguindo sempre a doutrina que ele aprendeu já como fariseu, porque também um israelita sabe que o primeiro culto que se deve oferecer a Deus é o culto da própria vida. É a própria conduta que é o primeiro culto que se oferece a Deus. O Deus de Israel não se deixa subornar por ofertas, nem por sacrifícios, nem por holocaustos, né? Basta que nós leiamos os oráculos proféticos, né? Como Deus, às vezes falando pelos profetas, até mesmo diz: esse cheiro de carne sacrificada que sobe dos altares de vocês, quando vocês me oferecem com o coração cheio de maldades, estes seus sacrifícios me causa nojo, náusea, porque a vida de vocês não condiz com o sacrifício que vocês estão me oferecendo. Então é preciso unir a vida ao que se celebra, ao culto, né, que se celebra. Então é isso que Paulo está aqui exortando, né? Daí, como eu já mostrei, que esta parte é bem mais fácil de se compreender, né? Mas a regra primeira é esta. Desta regra primeira, né? Viver na liberdade cristã, ter uma vida que seja um sacrifício vivo e santo oferecido para a glória de Deus, desta regra fundamental decorrem todas as outras regras, né? Todas as outras regras. Então, nós temos a primeira parte, né?
a primeira parte desta segunda sessão da carta de Paulo aos Romanos, né? Capítulo 12, versículo 3º, ao capítulo 13, versículo 14. Mas agora já deu 20h30, aí a gente vai interromper por 5 minutos.
Então, retomando aqui o nosso assunto, seguiremos com a segunda parte, a segunda unidade da carta de Paulo aos Romanos. Padre, eu posso fazer uma pergunta? Sim, Socorro. Meu nome é Socorro, eu moro em Parnaíba. Padre, é o seguinte, nós já anteriormente já fizemos também a preparação com a irmã Zuleika, né, que ela também nos ensinou sobre a vida de Paulo. Isso. Então, na realidade, Paulo, ele escreve as cartas quando ele tem o coração bom, porque antes dele se converter, ele tinha o coração duro, né? Gente, entre aspas. E ele, quando ele era judeu, ele era romano, ele era fariseu, então ele é assim, tipo um bombril, né? E era também um intelectual, lógico, porque aquilo que ele não escreveu em grego, que é uma língua difícil, ele ditou para que alguém escrevesse, né? Então, assim, a minha pergunta é se as cartas, né, e principalmente essa que é a primeira carta, né, aos Romanos, ele já escreve, lógico, pela graça de Deus, mas pela iluminação do Espírito Santo, né? Subentende-se. Seria isso a minha dúvida. Paulo era um homem culto. Ele nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia. Sim. E a cidade de Tarso foi o berço de grandes intelectuais. Era um lugar onde se respirava cultura. Era uma cidade grande. Sim. Então, Paulo, ele dominava vários idiomas. O grego e o hebraico, com certeza, né? Talvez dominasse outros idiomas. Então, ele era também um poliglota. E quando Paulo perseguia a igreja, ele fazia pensando estar fazendo a vontade de Deus. A intenção dele não era ruim. A intenção dele era preservar o que ele acreditava. Ele sempre foi um homem de reta conduta. Ele já nasceu assim, um homem de reta conduta. Só que o que ele pensava ser reta conduta, antes da experiência de Damasco, mudou. Na verdade, Paulo teve uma conversão, mas não foi uma conversão moral, porque moralmente Paulo sempre foi um homem de conduta muito reta. Ele teve uma conduta teológica. O que mudou em Paulo foi a imagem de Deus. O que mudou em Paulo foi a concepção da fé. E aí, então, quando ele percebe quando ele crê no Cristo, né? Quando ele crê no Cristo, que ele não cria, que ele perseguia na pessoa dos cristãos. Mas mesmo quando perseguia os cristãos, era pensando em estar fazendo a vontade de Deus. Outra coisa, você falou da carta aos Romanos. Paulo escrevia cartas para se comunicar, como era comum até há um tempo, né? Então, enquanto ele escrevia, ele não sabia que estava escrevendo um texto sagrado, né? Depois viria a ser um texto sagrado. Ele sabia que estava defendendo uma verdade que ele entendia como inspirada por Deus nele. Mas, certamente, ele não entendia que um dia as cartas dele
fariam parte também das Escrituras, que os cristãos iam tomar as cartas dele e colocar no mesmo patamar de textos bíblicos, né, de textos da Escritura, como fizeram depois. Mas a intenção dele, quando escreve a carta aos Romanos, é justamente se comunicar com a Igreja de Roma, né? Abrir um diálogo para depois marcar presença lá. Isso aí era a intenção dele. Certo. Tá, muito obrigada. Eu achei bem interessante quando a irmã Zuleika falou daí da conversão, né, de Paulo, que ela chamou, que ele disse que ele recebeu uma vocação, né, naquele momento. Essa mudança, essa conversão, essa caída, né? Então, essa conversão, eu achei bem interessante ela dizer que ele, naquele momento, ele recebeu uma vocação. É a vocação dele. Uhum. É a vocação dele. E foi uma mudança de concepção teológica. Ele não mudou a conduta dele, ele sempre foi um homem de conduta reta. A questão é que ele raciocinava conforme a lei. E ele passou a uma concepção diferente, com base na fé em Cristo, né? E eu repito, quando se fala da lei, não se está dizendo que a lei de Moisés não sirva. Ela continua tão tal que ela está na nossa Bíblia, né? A questão é que a vinda de Cristo, no ensinamento de Paulo, coloca como obsoletas vários artigos da lei, né? Em particular, como eu já disse, a circuncisão, o Shabat e estas normas alimentares. Não é assim que o ser humano vai ser justo, é sendo fiel como Abraão, é crendo em Jesus, tendo fé, como Abraão teve fé na promessa de Deus, ter fé em Cristo. E é assim, então, que o ser humano se justificará diante de Deus. Então, seguindo aqui, né? Nós tínhamos visto que a norma fundamental é esta, né? Viver na liberdade cristã e que a vida do cristão seja um sacrifício vivo e santo, oferecido para a glória de Deus. Dessa norma fundamental decorrem todas as outras, né? E aí, então, a aplicação dessa norma a toda a vida cristã, né? Regras para a vida em comunidade, está no capítulo 12, versículos 3 a 21. Né? A primeira consequência que deriva disso diz respeito à vida da comunidade, na qual Deus distribui carismas diversos, que todos devem colocar em prática em vista da edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Né? Então, todos coloquem em prática seus carismas para a edificação da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. E esta perspectiva se alarga a um convite à bendição, à alegria e ao amor aos inimigos, conforme ensina o próprio Jesus, né? Então, a bendição, bem dizer, né? Ser alegre e amar os próprios inimigos. Então, estas são regras para que se viva em comunidade. Colocar seus dons, seus talentos, seus carismas para a edificação do corpo de Cristo e bendizer a Deus, ser alegre e amar os próprios inimigos. Também regras para o comportamento a ser assumido ante as autoridades civis, né? Paulo dá com a igreja de Roma se encontra exatamente junto ao poder central do Império Romano, né? Ela está ali, à sombra do trono do imperador. Então,
Paulo coloca regras para o comportamento a ser assumido ante as autoridades civis, né? Em um mundo pagão, no qual a comunidade cristã não tem estatuto legal, é necessário que a atitude de seus membros para com a autoridade civil mostre lealdade por motivo de consciência, né? Então, Paulo não ensina ninguém a se rebelar contra os poderes civis. Ele não é defensor de nenhum sistema de governo e também ele não é combatente contra nenhum sistema de governo. O olhar de Paulo é mais amplo, o seu horizonte é mais aberto, né? E esta mensagem que está no capítulo 13, no versículo 5º, né, teve um papel essencial na moral política dos séculos seguintes, né? E a gente pode até dizer que este capítulo 13, versículo 5º, eu vou até ler aqui para a gente escutar, né? E diz assim, olha: por conseguinte, é preciso submeter-se, não somente por medo do castigo, mas, sobretudo, por motivo de consciência. É o que diz Paulo. Então, é por ter consciência, é por ser uma pessoa consciente que o cristão se comporta dentro da sociedade, seja ela qual for, não é? Dominada pelo poder que for, ele se comporta de maneira civilizada, né? Ele não é um terrorista, por exemplo. O cristão não combina com o cristão assumir posições de terrorismo, né, dentro de uma sociedade. Ser um conspirador, né? O retorno... E aí, mais uma vez, ele volta às regras da vida comunitária, né? Ele diz que a caridade fraterna, o amor fraterno, é um mandamento que abarca todos os outros mandamentos, né? Que inclui todos os outros mandamentos. Esse é o grande mandamento, capítulo 13, dos versículos 8º até o 10º. Essa frase é uma das frases lapidares do apóstolo Paulo. Ele diz assim, olha: não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor que deveis uns aos outros. Pois quem ama o próximo cumpre plenamente a lei. Então, essa é uma frase lapidar de Paulo. A ninguém fiqueis devendo nada, a não ser o amor fraterno. Porque o amor nunca se pagará. Sempre se ficará devendo amor um ao outro, né? Por mais que se dê amor, essa é uma obrigação que vai para a vida e para a morte também, né? Como Paulo mesmo, ele vai dizer, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz no capítulo 13, no versículo 13 do capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, ele diz, olha, tudo passará, mas o amor permanecerá. A fé, a esperança, que são as outras duas virtudes cristãs, também elas passarão, mas o amor permanecerá. O amor seguirá para a eternidade. Então, essa é uma dívida impagável. A ninguém fiqueis devendo nada, a não ser o amor fraterno. Porque o amor será para sempre. Sempre deveremos amor uns aos outros, né? E o amor deve ser praticado em uma perspectiva de esperança escatológica, né? A esperança que vai para a eternidade. Isso ele vai colocar no capítulo 13, versículos 11 a 14. Olha: sabeis em que momento estamos. Já é hora de despertarmos do sono. Agora, a salvação está mais perto de nós do que quando começamos a crer. A noite está quase passando, o dia vem chegando. Abandonemos as obras das trevas e vistamos as armas da luz.
Então, em vista do fim, em vista do dia da salvação, amemo-nos uns aos outros e a ninguém fiquemos devendo nada, a não ser o amor fraterno, a caridade fraterna, porque essa, de fato, nunca se vai poder pagar, né? Outra parte aí, então, outra parte, né? Outra seção da parte exortativa da carta de Paulo aos Romanos, né? Aplicações particulares à comunidade romana, porque estas normas aqui, elas são universais para toda a vida cristã, né? Para toda a igreja, seja de Roma, seja de Corinto, seja a de Tessalônica, toda a vida cristã, todas as igrejas, toda a realidade. Agora, para a igreja de Roma, ele coloca alguns conselhos particulares, né? Paulo ficou sabendo que na comunidade de Roma existe uma oposição entre aqueles que se chamam os fortes e aqueles que são chamados de fracos, né? No capítulo 14, né? Versículo 1, por exemplo, ele diz assim: acolhei quem é fraco na fé, sem discutir opiniões. Um acredita que pode comer de tudo, outro, sendo fraco, só come legumes. O que come de tudo, não despreze o que não come. E o que não come, não condene o que come, pois Deus acolheu também a este. Então, aqueles que se consideram os fortes na fé, né, eles também que estes dois partidos, né, essas duas realidades, né, que ele recomenda o mútuo acolhimento e o recíproco respeito, né? Então, às vezes nós também temos essas situações na comunidade, né? Aquelas pessoas que são mais vulneráveis, mais susceptíveis, né? E aqueles que estão mais firmes, mais enraizados, né? E é preciso que ambos se reconciliem. Então, há diversas maneiras de se conduzir uma vida cristã autêntica em vista da glória de Deus. Assim, os circuncisos e os incircuncisos glorificarão a Deus juntos, né? A comunidade de Roma continha também judeus, né? Circuncisos. Então, é preciso que também os que são circuncidados, os judeus, acolham e respeitem os que não são. E, da mesma forma, os que não são circuncidados acolham e respeitem e entendam aqueles que são. E aí vem a conclusão da carta, no capítulo 15, versículo 14, ao capítulo 16, versículo 23. Aqui a carta termina mesmo, né? Nós vamos ter 3 pequenas partes desta conclusão da carta, né? Paulo chega agora às notícias pessoais, né? 15, 14 a 33. Anuncia o seu projeto de viagem ao Ocidente, passando por Roma. Paulo tem planos de ir para a Espanha e ele quer passar em Roma, quando for à Espanha, né? Ele quer também estar com os cristãos romanos. A explicação de sua audácia de escrever, como está fazendo a comunidade romana, na qual não pregou o evangelho, como nós já tínhamos dito, né, nos últimos dias, se encontra no fato da sua vocação de apóstolo das nações. Então, como apóstolo das nações, ele se atreve a escrever a uma comunidade a qual ele não havia pregado, que era a comunidade romana. E isso porque faz parte da sua missão. Como Roma está no mundo dos gentios, né? Então ele se atreve a escrever aos cristãos romanos também. Então depois ele faz
recomendações e saudações. Aqui a gente percebe, sim, o tom pessoal da carta, né? O tom pessoal da carta. No capítulo 16, versículos 1 a 16, então Paulo cita um monte de gente, né? Olha, ele começa o capítulo 16 dizendo assim: recomendo-vos nossa irmã Febe, diaconisa da igreja em Cencreia. Acolhei-a no Senhor, de maneira digna, como convém aos santos, e assisti-lhe em qualquer coisa em que possa precisar de ajuda, pois ela também tem ajudado a muitos, inclusive a mim. Talvez essa Febe seja a portadora da carta, né? Talvez seja ela a pessoa que levou a carta, né? E Paulo segue dizendo, com uma lista de nomes, né? Saudai Priscila e Áquila. Priscila e Áquila aparecem em Atos dos Apóstolos, se não me engano, no capítulo 18, né? Em Corinto, com Paulo. E eles tinham sido expulsos de Roma. Agora, eles já estão em Roma de novo, né? Priscila e Áquila. Colaboradores meus no Cristo Jesus, os quais arriscaram suas próprias vidas para salvar a minha. E assim, então, ele vai citar muita gente aqui, olha. Epênedo, né? Ele também vai dizer, saudai Andrônico e Júnia, saudai Ampliato, saudai Urbano, manda lembrança para um monte de gente, Apeles, Aristóbulo, Herodião, Narciso, Trifena, Trifosa, Rufo, Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, Filólogo. São nomes gregos ou romanos, o que faz perceber que a Igreja de Roma já era formada por muita gente, né, advinda da gentilidade, embora ela tenha começado na sinagoga, né, com os cristãos peregrinos que foram à Terra Santa e levaram o evangelho para Roma, né? E aí, no fim do fim, né, aí nós temos os últimos acréscimos. Segue um severo chamado à vigilância contra os judaizantes da comunidade. Judaizantes são aqueles mesmos contra os quais ele fala, por exemplo, na carta aos Gálatas. E contra os quais ele também coloca em prontidão os filipenses e outros, né? Que são aqueles cristãos que se dizem enviados de Jerusalém e que querem pregar um evangelho em que eles querem obrigar os cristãos advindos da gentilidade a serem circuncidados. Né? Como é? Vem, né? Esse aqui já está... Depois eu ajeito. Enfim, vem as saudações de alguns companheiros de Paulo, sobretudo Tércio. O Tércio é o seu secretário. Tércio é o amanuense que escreveu a carta. Por isso é que ele aparece aqui, Tércio, né? Tinha um irmão de minha mãe que se chamava Tércio. Sobrinho da minha mãe que se chamava Tércio. A doxologia final, né, retoma os grandes temas do Evangelho Paulino, né? Recorda a proposição do capítulo, que é a tese da carta, né? 25 a 27. Ele retoma aquela tese, né, a justificação pela fé, e constitui uma feliz inclusão também, se não for de Paulo, né? Um momento. Aí, então, aqui nós temos, no finalzinho da carta, a última palavra de Paulo, né? Ele diz assim: o Deus, o único sábio, por meio de Jesus Cristo, a Deus, o único sábio, por meio de Jesus Cristo, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E assim ele conclui a carta, né? E assim Paulo conclui, então, esta carta.
Assim, então, eu termino esta exposição a respeito do texto da carta aos Romanos, né? Da estrutura com os principais temas da carta aos Romanos, desde o início até o fim. Mas como neste ano nós temos como lema, né, do mês da Bíblia, a esperança não decepciona, né? Então, eu com base no próprio documento, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou coautor daquele texto, né? Do texto base da CNBB, sobre a carta aos Romanos. A mim tocou escrever um comentário um comentário pastoral, não é um comentário exegético, né? Sobre os capítulos 6 e 7, aquela partezinha que dos capítulos 6 e 7 é um comentário pastoral que eu fiz, né? E como então neste ano o texto, o livro, né, estudado é a Carta aos Romanos, e o texto base da Carta aos Romanos se concentra sobre o tema da esperança, porque nós estamos vivendo o jubileu da esperança, né? A cada 25 anos, a igreja celebra um jubileu, né? Então, eu quero dar uma ênfase, com base naquele documento, sobre o tema da esperança na Carta aos Romanos, tá bom? Não será uma exposição longa, mas eu vou fazer apenas uma alusão a esse assunto, né, para darmos este viés também de mês da Bíblia a este nosso curso. Só um momento. Pronto, estou de novo compartilhando os meus slides, né? Confere, estão todos vendo, né? Então, assim, a esperança na carta aos Romanos. Na carta aos Romanos, o substantivo... Desculpa, tem algum problema? Acho que o professor Carlos Evandro quer falar alguma coisa. Não, eu queria só, aqui nas últimas saudações, ele se refere a Técio, né? Técio. Aí diz, e o senhor até comentou, eu é que não entendi bem. Ele diz, eu, Técio, que escrevi esta carta, saúdo-vos no Senhor. Isso. O Técio é o secretário dele que escreveu a carta, que ele ditou. Era normal terem esses amanuenses, né? Então, o próprio Técio, como ele é o escriba, como ele é que está copiando aquilo que Paulo está ditando, então ele fala por si mesmo na carta. Ah, sim, entendi. Ele é o secretário, Técio. Paulo concede a ele essa liberdade, né? De se expressar diretamente na carta. Sim, entendi. Então, assim, o substantivo esperança, na carta aos Romanos, aparece 13 vezes. E aí a gente tem as citações, né? Eu vou ler a citação, caso alguém não entenda, né, como é que se lê. Olha, Romanos, capítulo 4, versículos 18 e 18. Mas por que botou 18 e 18, né? Porque aparece 2 vezes. Então, é por isso. É só para enfatizar que a carta, que num só versículo... Esperando contra toda a esperança. É o verbo esperar e o substantivo esperança, né? Então, nós temos capítulo 5, versículos 2, 4 e 5. Capítulo 8, versículos 20 e 24.
aparece várias vezes no versículo 24, né? A palavra esperança. Só um momento. Tem uma... Ah, sim, tá certo. É correto. Os capítulos 12, versículos 12, capítulo 15, versículos 4 e 2 vezes no 13, né? E a gente ainda tem que levar em consideração o verbo esperançar, ou esperar, né? É porque eu acho que quem escreveu aqui foi o Cláudio Vianney. Ele está usando uma fórmula que ele escolheu, que ele optou, pela qual ele optou, o verbo esperançar, né? Eu não sei se existe esse verbo, né? Mas esperar, no sentido de ter esperança, né? Então, e ainda seria preciso levar em conta. Então, essa é a estatística, né? Também no capítulo 8º e 15, né? Então, isso aqui é só uma estatística. Primeira coisa. No capítulo 4º, é dedicado a Abraão e a Sara. Este capítulo, né, melhor dizendo, é dedicado a Abraão e a Sara, que são os nossos ancestrais na fé, né? Nós não somos descendentes de Abraão, pelo menos eu não, né? Que eu saiba, né? Segundo a carne. Mas, segundo a fé, sim, todos os que creem em Cristo são descendentes, são ancestrais de Abraão, segundo a fé. A igreja vê a promessa que Deus fez a Abraão de lhe dar uma descendência numerosa, como as estrelas do céu, ou como os grãos de areia da praia, vê cumprida essa promessa na igreja, que é numerosa, né? Que é composta de vários povos, né? Então, eles partiram para uma terra que não conheciam, né? Abraão deixou a Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, e foi para uma terra, né? E ele foi confiado somente na promessa de Deus. Então, Abraão esperou contra toda a esperança, não vacilaram, nem Sara, nem Abraão, porque puseram sua fé em Deus, que cumpre a sua promessa. Deus prometeu para eles uma descendência, embora já fossem idosos, né? E nós vemos assim que fé e esperança vão juntas, e que aqui Paulo trata a esperança como virtude teologal, embora essa expressão virtude teologal só vá aparecer no momento posterior, né? E quando a teologia cristã estiver mais desenvolvida, né? Mas aqui ele já coloca, vejam que é uma tendência de Paulo juntar fé e esperança, né? E depois ele vai juntar também caridade, fé, esperança e caridade. Então, fé e esperança são coisas que caminham juntas. E Abraão é um modelo de fé e modelo de esperança. Abraão e Sara, né, na verdade, são um modelo de fé e de esperança. O capítulo 4º, que é dedicado a eles dois, fala disso. E Abraão foi justificado pela fé, não foi pelas obras, não foi pela circuncisão. Mas Abraão foi circuncidado. Mas Abraão ele foi circuncidado quando já tinha fé. Então, a circuncisão foi expressão da fé, e não a fé nasceu a partir do momento em que ele se circuncidou. De jeito nenhum. No capítulo 5º, Paulo apresenta a salvação sob o prisma da reconciliação. E no início da sua explanação, fazendo uma ligação com o capítulo anterior, ele retoma a palavra esperança 3 vezes, né? 3 vezes. Então, ele vai falar no capítulo 5º a respeito da esperança. É neste capítulo 5º que se encontra o lema, Romanos 5:5, né? O lema do mês da Bíblia, em que se diz assim: ora,
A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa é a tradução da CNBB, e ela é que é utilizada, né, também no lema do mês da Bíblia. Nos primeiros versículos, Paulo faz uma ligação entre 4 palavras: tribulação, perseverança, experiência e esperança, né? Então, existe uma cadeia que começa com a tribulação, que gera perseverança, que gera experiência, que gera esperança, o que leva à esperança. Então, tribulação não é motivo de desespero. Tribulação pode ser motivo de perseverança. E perseverança gera experiência. E experiência conduz à esperança. Coisa bonita para te colocar por exemplo, num lugar de trabalho, né? Num local de trabalho. Também, Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 25. Né? No final da argumentação de Paulo sobre a gratuidade da salvação, aqui Paulo vai falar sobre o Espírito, né? Há uma perícope, isto é, uma passagem, uma citação, na qual aparece por várias vezes, o substantivo esperança e o verbo esperançar. Paulo diz que somos salvos em esperança, somos salvos na esperança. Né? Este também é o tema de uma exortação do Papa Bento XVI, Sper Salvi, né? Salvos na esperança. Uma belíssima exortação, na qual o Papa Bento cita 2 exemplos concretos, né? Ele, falando de esperança, cita 2 exemplos concretos. O cardeal Van Thuan, do Vietnã, que passou 9 anos numa solitária, e Santa Baquita, né? Então, ele coloca como 2 exemplos concretos de esperança. Salvos na esperança. E explica que isso não significa... não foi Paulo que ensinou, eu falei, foi o Papa Bento, né? Citou esses 2 exemplos. E aqui, voltando a Paulo, né? Somos salvos na esperança, e explica que isso não significa que vivemos na esperança de sermos salvos, mas na esperança da plena manifestação da glória dos filhos de Deus, pois não se espera o que se vê. Né? Então, salvos na esperança, nós somos salvos naquilo que ainda não vemos, que é justamente a manifestação plena da glória dos filhos de Deus. A manifestação plena da glória dos filhos de Deus dar-se-á quando o Cristo vier e quando também seremos ressuscitados dos mortos. Né? E nós somos salvos nessa esperança, daquilo que nós ainda não vemos. Somos salvos em esperança. E explica... não. Dessa maneira, a vida de esperança é aquela vivida no Espírito. Né? No capítulo 12 da carta, tem início aquela parte comum às cartas paulinas, né, de exortações. E em 12:12, aparece novamente a palavra esperança. Alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração. Também é uma frase lapidar do apóstolo Paulo. Né? Então, alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração. É o convite que Paulo faz. Né? As exortações que começam em Romanos 12:1 vão até 15:13. Nos primeiros versículos do capítulo 15, há uma exortação de Paulo que visa a vida em comunidade, na qual é preciso estar aberto às fraquezas de cada um, acolhendo-as fraternalmente. E em 15:12-13, aparece novamente o verbo esperançar e o substantivo esperança. Quando ali, neste capítulo 15, versículos 12 e 13, Paulo diz assim: Isaías, por sua vez, diz:
despontará o rebento de Jessé, que se levantará para governar as nações. Nele, elas colocarão a sua esperança. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz em vossa fé. Assim, vossa esperança abundará pelo poder do Espírito Santo. Uma das saudações iniciais da Santa Missa é porque não é comum os sacerdotes utilizarem, mas ela está escrita no missal, é este versículo 13 do capítulo 15 da Carta aos Romanos. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz em vossa fé. Então, no primeiro versículo, traz essa afirmação de Isaías, que termina afirmando que as nações colocaram sua esperança no rebento de Jessé. Esse rebento de Jessé, para Paulo, para nós cristãos, é o Cristo. Né? E, por fim, última coisa, né, sobre a esperança, está aí. Né? Aquilo que eu já disse, essa frase lapidar de Paulo. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz em vossa vida de fé, assim vossa esperança transbordará pelo poder do Espírito. Então, concluo assim este nosso curso e agradecendo a todos e a todas pela beleza, né, da presença de vocês aqui. Por esse sinal que são vocês aqui conosco. E agradeço muito particularmente a irmã Valdete. Muito bem, nós que te agradecemos, Padre Clodomiro, né? O pessoal já colocou bastante coisa bonita ali no chat, olha ali as palmas online, né? Coração, palmas, né? Agradecimentos. Obrigada, por você compartilhar conosco desse momento, né? Eu disse, Padre Clodomiro é bem ocupado, mas eu sempre digo, tu és o primeiro responsável por nosso curso, e ele reconhece isso, né, Padre Clodomiro? Porque esse curso tá mostrando um rosto novo, né, do ICESP. Isso é muito bom. Nós acreditamos que a formação, a teologia deve ir para o meio das comunidades, né? Deve estar presente aí na vida dos leigos e leigas, irmãs, enfim, né? Para o meio das comunidades, em outros espaços onde onde vocês estão presentes. Isso nos realiza imensamente, né, Padre Clodomiro, de poder contribuir, né? E a gente procura, assim, segurar sempre a qualidade, trazendo bons professores para vocês. Vocês percebem isso, né? Então, nossos cursos, graças a Deus, né, a gente segura, assim, com qualidade. Padre Clodomiro é uma marca disso. A irmã Zuleika é uma professora muito bem preparada, tem um currículo excelente, e eu acho que deu para vocês sentirem, né? Então, embora ela não esteja aqui, mas eu faço meu agradecimento a ela. Uhum. Eu acho que nós, como leigos, só temos a agradecer, né? Pelo zelo, né? Pela formação que vocês se preocupam, né? Os dois, né? São uma dupla aí maravilhosa, por essa preocupação de nos informar, né, pela dedicação, de preparar os leigos, né, para servir melhor, né, essa disponibilidade no despertar hoje por essa esperança, né. Muito obrigada mesmo, foi maravilhoso. Cristina. Valeu, Tereza. Obrigada a você, que está sempre conosco, né? E obrigada a todas e todos que participaram desse curso. Os certificados, gente, eu mando o quanto antes, no máximo na segunda-feira. Vocês receberão, né, como sempre, quem já participou do curso sabe, os certificados online, tá? O que mais de aviso, né? Eu acho que do curso é isso. Temos o congresso, né, eu repito, o simpósio, da História da Igreja. O simpósio da História da Igreja, quem está coordenando é a professora Natália, então vocês podem entrar em contato direto com a Natália, né, para obter mais informações, né? O simpósio vai ser
online e presencial, né? A inscrição não é comigo, não adianta me enviar lá o comprovante. Teve gente que já enviou, vocês são tão honestos. Esse não é comigo. É online que vocês fazem, naquele link, né, que o Eurípides, o técnico, já colocou lá no... Tá? Coloquei aquele link em todos os grupos, né? E quem desejar fazer, está lá, né? Foi um prazer imenso. Esse curso teve uma logística diferente, porque sempre a gente fica assim 4 semanas, né? E esse aqui, em 2 semanas, nós concluímos ele, porque as aulas foram mais seguidas, né? Mas eu estou vendo, né, pelo retorno que foi bom. Vocês sabem que a gente sempre, né, Padre Clodomiro, há sempre tanto online como presencial, né? Sempre existem as coisas assim, né? Não é 100%, mas a gente procura, né, dar o melhor da gente para vocês. Tá? Sejam sempre bem acolhidos, bem acolhidas, né? Em nome do ICESP, né, Padre Clodomiro, nós agradecemos imensamente e ficamos mais felizes com a presença de vocês. Tá? Primeiramente pela missão. Estamos cumprindo a nossa missão e vocês nos ajudam a gente ser fiel a essa missão de levar a teologia e a reflexão cristã. Gratidão. Padre Clodomiro, mais uma palavra? Não, fiquem com Deus. Uma abençoada noite para todos. Então, nos abençoem. Padre Clodomiro, eu vou rezar uma oração. Teve um dia desses, eu não sei o que aconteceu, acontece com todos nós, né? Eu fui rezar a oração final e esqueci. Ninguém me ajudou, Padre Clodomiro. Tivemos que concluir sem rezar a oração da vossa proteção. Então, hoje eu vou rezar novamente. Essa oração é um dia mariano, é uma festa mariana hoje. E no final, o Padre Clodomiro nos dá a bênção, fechando assim com chave de ouro esse nosso estudo, né? A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma abençoada noite para todos e para todas. Boa noite. Tchau, gente. Até a próxima. Boa noite.